Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Levítico, capítulo 24. Yahvé falou a Moisés e disse: ordena aos israelitas que te tragam azeite puro de olivas esmagadas para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Diante do véu do testemunho, na tenda da reunião, Arão colocará em ordem a chama. Estará neste lugar diante de Yahvé, desde a tarde até a manhã, continuamente. É uma lei perpétua para os vossos descendentes. Arão preparará as lâmpadas sobre o candelabro puro diante de Yahvé continuamente. Tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, tendo cada um 2 décimos. Em seguida, os porás em 2 fileiras de 6, sobre a mesa pura que está diante de Yahvé. Sobre cada fileira porás incenso puro. Isto será alimento oferecido em memorial, uma oferenda queimada a Yahvé. Cada dia de sábado serão colocados permanentemente diante de Yahvé. Os israelitas os fornecerão como aliança perpétua. Pertencerão a Arão e a seus filhos, que os comerão no lugar santo, pois é coisa santíssima para ele. Das oferendas queimadas a Yahvé é lei perpétua. O candelabro representa os 7 Espíritos de Deus. Das 6 horas da tarde, a noite toda, ele estará então iluminando o santo lugar. E também a mesa com os pães da propiciação. Cada pão representa uma tribo, 12 ao todo. O filho de uma israelita, cujo pai era egípcio, saiu da sua casa e, ao se encontrar no meio dos israelitas, no acampamento, contendeu com um homem que era israelita. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Levaram-no então a Moisés. O nome da mãe era Salomite, filha de Dabre, da tribo de Dan. Puseram-no sob custódia para que se decidisse somente pela ordem de Yahvé. Yahvé falou a Moisés e disse: tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que o ouviram porão suas mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. Em seguida falarás aos israelitas o seguinte: todo homem que amaldiçoar o seu Deus levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome de Yahvé deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará, quer seja estrangeiro ou natural. Morrerá caso blasfeme o nome. Se um homem golpear um ser humano, quem quer que seja, deverá morrer. Quem ferir mortalmente um animal deve dar a compensação por ele, vida por vida. Se um homem ferir um compatriota, desfigurando-o como ele fez, assim se lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá. Quem matar um animal deverá dar compensação por ele, e quem matar um homem deve morrer. A sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural ou de estrangeiro, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Havendo Moisés assim falado aos israelitas, tiraram fora do acampamento aquele que havia pronunciado a maldição e o apedrejaram. Cumpriram assim o que Yahvé havia ordenado a Moisés. Blasfemou contra o nome. Esse nome é o nome de Deus. Os israelitas sabem qual é o nome de Deus. Eles não colocam, eles não divulgam, por quê? Exatamente para isso, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. E nós vemos aqui que Deus falou: dente por dente, olho por olho, fratura por fratura. E assim como nós praticarmos, será praticado contra nós. E Jesus lá na frente disse: ouviste que foi dito, dente por dente, olho por olho, mas eu vos digo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E é da mesma forma, quando você ofende alguém, quando você maltrata alguém, pode ter certeza que lá na frente você receberá igualzinho. Capítulo 25. Yahvé falou a Moisés no monte Sinai. Disse-lhe: fala aos israelitas e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Yahvé.
Durante 6 anos semearás o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático, um sábado para Yahvé. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha, não ceifarás as tuas espigas, que não serão reunidas em feixes, e não vindimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano de repouso. O próprio sábado da terra vos nutrirá a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que residem contigo, também ao teu gado e aos animais da tua terra, todos os teus produtos servirão de alimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. No 7º mês, no 10º dia do mês, farás ressoar o toque da trombeta. No dia das expiações, farei soar a trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará a seu patrimônio e cada um de vós voltará ao seu clã. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que nasceram após a ceifa, e não vindimareis as cepas que tiverem brotado livremente. O jubileu será para vós coisa santa, e comereis o produto dos campos. Neste ano do jubileu, tornará cada um a sua possessão. Se venderes ao teu compatriota, ou dele comprares, que ninguém prejudique a seu irmão. Segundo o número dos anos decorridos depois do jubileu, comprarás de teu compatriota, e segundo o número dos anos das colheitas, ele te estabelecerá o preço da venda. Quanto maior o número de anos, mais aumentará o preço, e quanto menor o número de anos, mais o reduzirás, pois ele te vende um determinado número de colheitas. Ninguém dentre vós oprima seu compatriota, mas tenha o temor de teu Deus, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas, guardá-los-eis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, comê-lo-eis com fartura, e habitareis em segurança. Se disserdes, que comeremos neste 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos. Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos, até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano. Comereis dos antigos. Entenderam como Deus age? Vocês plantam no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. O 6º ano dará produção para 3 anos. No 1º que você não vai plantar, no 2º que você vai plantar e no 3º que você vai colher. No 3º ano, você já pode pegar alguma coisa que já foi produzida lá atrás livremente pela terra. Tá certo? Porque eu tenho um sábado, eu tenho um dia dedicado a Deus. Nesse dia eu vou fazer o meu almoço, eu vou fazer a minha janta, eu vou tomar o meu café, mas eu tenho que estar o quê? Um dia na presença do Senhor, louvando, orando, glorificando, agradecendo, um monte de coisa na presença do Senhor. O 7º ano é a mesma coisa, é um ano dedicado a Deus. Você não, olha, é como se fosse uma férias, tá? Você trabalha 7 anos. No 7º ano, ou seja, você trabalha 6 anos. No 7º ano, você tira férias, tá? Na presença de Deus. Você não trabalha 11 meses, no 12º você não descansa? Então é mais ou menos isso, tá certo? É como se fosse férias. Deus se preocupa com tudo. Deus tem tudo planejado. O que nós temos que fazer é só obedecer. E como ele falou agora, guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos.
A terra não será vendida perpetuamente, pois a terra me pertence e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Para toda a propriedade que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, o seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que o seu irmão vende. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda, e assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta e retomará a sua propriedade. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou, até o ano do jubileu. No jubileu, o comprador a liberará, para que volte ao seu próprio possuidor. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de resgate até o final do ano que se segue à venda. O seu direito de resgate durará um ano, e se não for feito o resgate no final do ano, a casa na cidade com muralhas será propriedade daquele que adquiriu e dos seus descendentes para sempre. Não será liberada no jubileu. Contudo, as casas das aldeias sem muralhas serão consideradas como situadas no campo e haverá para elas direito de resgate e o comprador deverá liberá-las no jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas das cidades de sua possessão, têm eles um direito perpétuo de resgate. Se é um levita que sofre o efeito do direito de resgate, no jubileu ele deixará a propriedade vendida para voltar à sua casa na cidade em que ele tem um título de propriedade. As casas das cidades dos levitas são realmente propriedade deles no meio dos israelitas, e os campos de cultura ao redor dessas cidades não poderão ser vendidos, pois são propriedades deles para sempre. Se o teu irmão, que vive contigo, achar-se em dificuldade e não tiver com que te pagar, tu o sustentarás como a um estrangeiro ou hóspede, e ele viverá contigo. Não tomarás dele nem juros nem usuras, mas terás o temor do teu Deus, e que o teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás dinheiro a juros, nem lhe darás alimento para receber usura. Eu sou Yahvé vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã para ser o vosso Deus. Se o teu irmão se tornar pobre, estando contigo, e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo. Será para ti como um assalariado ou hóspede, e trabalhará contigo até o ano do jubileu. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos, e voltará ao seu clã e à propriedade de seus pais. Na verdade, eles são meus servos, pois os fiz sair da terra do Egito, e não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não o dominarás com tirania, mas terás o temor de teu Deus. Os servos e as servas que tiveres deverão vir das nações que vos circundam. Delas podereis adquirir servos e servas. Também podereis adquiri-los dentre os filhos dos hóspedes que habitam entre vós, bem como das suas famílias que vivem convosco e que nasceram na vossa terra. Serão vossa propriedade, e deixá-los-eis como herança a vossos filhos depois de vós, para que os possuam como propriedade perpétua. Tê-los-eis como escravos, mas sobre os vossos irmãos, os israelitas, pessoa alguma exercerá poder de domínio. E se o estrangeiro ou hóspede que vive contigo se enriquecer, e teu irmão que vive junto dele se empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou ao hóspede, ou ao descendente da família de alguém que reside entre vós, gozará do direito de resgate, mesmo depois de vendido, e um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. O seu tio paterno poderá resgatá-lo, ou o seu primo, ou um dos membros da sua família,
ou se conseguir recursos, poderá resgatar-se a si mesmo. Ajustará com aquele que o comprou e fará a conta dos anos compreendidos entre o ano da venda e o ano do jubileu. O total do preço da venda será calculado segundo o número dos anos, contando-se-lhe os dias como os de um assalariado. Se faltarem ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate de acordo com o número dos anos, isto é, uma parte do seu preço de venda. Se restarem poucos anos até o jubileu, será de acordo com a proporção dos anos que calculará o que deve pagar pelo seu resgate, como se fosse assalariado, contratado por ano. Não o tratarás com dureza diante de ti. Se não for resgatado por nenhuma destas formas, será no ano do jubileu que sairá livre, tanto ele como os seus filhos com ele, pois é de mim que os israelitas são servos meus que fiz sair da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Esse direito de resgate fica bem claro no livro de Ruth, para você ver que Deus fala: não maltrate teu irmão. O que nós mais vemos hoje é o quê? Um irmão maltratando o outro. Ah, não é porque eu moro num estado, meu irmão mora em outro, que eu tenho que maltratar. Não, ele é meu irmão. Ah, eu não conheço, não importa, ele está lá, é teu irmão. Quantas vezes nós estamos bem aqui e alguém do outro lado está passando necessidade? O que todo mundo faz? Não, eu vou pegar uma roupa, vou pegar um travesseiro, vou pegar um colchão, vou pegar alguma coisa, vamos juntar, vamos colocar no trem, no avião, num transporte qualquer e vamos mandar para lá. Somos todos irmãos. Nós aqui somos irmãos. O mundo inteiro é irmão, só que ninguém reconhece isso. Não porque eu sou uma nação, vocês são outra, eu falo uma língua, vocês falam outra, nada disso. Somos todos filhos do mesmo Pai, Deus está falando aqui. Nesse caso específico é para Israel. Eu os tirei do Egito, então eles são meus. Mas quando Deus fala aqui de uma nação, ele se refere a todas. Essa nação é exemplo. Então, nós estamos aqui, ou nós estamos não sei onde, em qualquer lugar, somos todos filhos de Deus. Então eu não posso maltratar meu irmão. É verdade que há casos e casos, o que Deus determina, o que Deus deixa de determinar. Mas eu tenho que pôr na cabeça uma coisa: somos todos filhos de Deus. Eu tenho que respeitar meu irmão. Ah, meu irmão me ofendeu. Ó, você me ofendeu, viu? Mas tudo bem, Deus cuida de você. E morreu o assunto. Não, você vai lá e mete a mão na cara dele. Olha, eu preciso de um trabalho aqui, você não quer fazer para mim? Faço. Uma pessoa receberia 200 para fazer o trabalho, aí você paga 2 e acha que está certo. Não, você está explorando o teu irmão. Você está se aproveitando de uma dificuldade que ele está passando no momento. Não é assim. Não é porque ele está em dificuldade que eu vou me aproveitar disso. Não. Olha, é o seguinte, me pediram tanto para tal trabalho, eu não posso dar tanto, eu posso dar metade. Você aceita? Se ele aceitar, é problema dele. Se ele falar que não, eu quero o preço justo, então, se você realmente precisa do serviço, pague o preço justo. Não explore teu irmão.